A crise do país também atingiu a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, que oferece 7.000 atendimentos por dia na área de reabilitação física, capacitação profissional, programas de sustento para pessoas com deficiência e seus familiares, inserção no esporte paralímpico, além de empenho para assegurar a plena integração social aos pacientes. Todo esse trabalho está sofrendo o impacto da diminuição das doações. Para falar sobre esse e outros assuntos, recebemos Ângelo Franzão, superintendente de marketing e captação de recursos da ACD. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem, Joel? Prazer revê-lo. O prazer é meu. Tempos difíceis esses, não? É muito difícil, né? Um tempo que, na verdade, a gente há muito tempo não vivia. Eu, particularmente, nunca vivi, né? Uma dificuldade tamanha, especialmente na área que a gente está, que depende de doações, né? Então, realmente, a dificuldade é grande. A crise também atingiu a ACD. Atingiu, infelizmente. Não só a ACD, como todas as instituições que dependem de doações, né? Hoje eu diria até que a área da saúde como um todo está sofrendo muito esse impacto negativo da economia. De que maneira você sugere que a ACD possa sair da crise? Olha, Joel, nós estamos fazendo muitos esforços lá exatamente para administrar adequadamente diante dessa dificuldade toda, né? A primeira é conter despesas, racionalizar nossas estruturas, otimizar a nossa operação. O ano passado, por exemplo, tivemos que fechar 2 unidades em São Paulo. Nós tínhamos 5 unidades no município de São Paulo, fechamos 2 e na verdade, transferimos o atendimento dessas 2 para as demais unidades. Claro que isso não comprometeu o atendimento em si, embora trouxe um desconforto para o paciente, que é exatamente o problema do transporte, da locomoção, né? Mas conseguimos garantir o atendimento. Agora, ações como essa nós estamos impondo no Brasil inteiro. No caso da ACD, por exemplo, Campina Grande, nós municipalizamos a unidade. Hoje a prefeitura assumiu toda a administração, né? Então é uma despesa que também deixamos de existir. Então o que a gente percebe é assim, é otimizar ao máximo todos os esforços administrativos para não interferir na qualidade dos atendimentos, no tratamento com os pacientes. Esse é o nosso lema, é o lema da ACD, é o compromisso da ACD com todo esse universo de pacientes, né? Então a qualidade em hipótese alguma será prejudicada, porém os esforços administrativos são intensos. Esse cuidado de preservar a qualidade dos atendimentos é fundamental, né? Para continuar o trabalho, o importante trabalho que a ACD faz, né, para a sociedade. É fundamental, porque na verdade assim, o paciente, uma pessoa com deficiência física, ela tem uma dependência muito grande da reabilitação, ela depende daquele processo, né? E qualquer evolução pode ser interrompida se o atendimento sofrer algum tipo de continuidade. Então, na verdade, a ACD tem isso muito claro, a qualidade dos profissionais não é alterada em hipótese alguma, a dedicação dos profissionais, inclusive, superando, inclusive, eventuais dificuldades nessa relação, né? Agora, o compromisso é muito grande e ele não será comprometido em hipótese alguma. Em relação às doações, as individuais e as empresas, as duas que diminuíram? Na verdade, nós sentimos mais as doações vindas de pessoa jurídica, de empresas, porque, na verdade, todas estão sofrendo, né, esse impacto negativo da economia e muitas acabaram migrando todos os seus esforços, todas as suas doações para projetos incentivados, né, que é renúncia fiscal, na verdade, né? O fato é o seguinte, que projetos incentivados não atendem totalmente às necessidades da ACD e das demais instituições, por exemplo, né? Então a gente sabe, por exemplo, que projetos incentivados não permitem você contemplar ali despesas de folha de pagamento, e que é, no caso de uma instituição como a ACD, mais de 50% de nossas despesas, né, de nossos recursos. Então, os projetos não atendem diretamente às necessidades e a gente acaba tendo que administrar todo esse processo.
Agora, a pessoa jurídica teve realmente uma queda grande, pessoa física nem tanto. Teve uma caída também, mas não foi tão significativo assim. E o que nós temos feito para compensar essa eventual queda é desenvolver novos canais de captação, nova campanha, estamos hoje com uma outra campanha no ar, exatamente pedindo o empenho da população em geral para ter um olhar mais caridoso com a ACD. Isso já existe. A ACD é eternamente grata à sociedade brasileira, né, durante esses 66 anos. Mas nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade econômica, a gente pede aí um empenho maior e um olhar um pouquinho mais caridoso com a ACD. Com certeza a resposta será favorável, porque é na crise que aumenta a solidariedade, né, das pessoas. Pois é, esperamos. E a gente sabe que a resposta ela é sempre favorável, né? Os próprios Teletons, né? E já são 18 edições, esse ano será a 19ª edição do Teleton, todos eles comprovam que quando você vai ao mercado, quando você expõe um problema, quando você compartilha o problema e as dificuldades, notadamente na área da saúde e na área da pessoa com deficiência física, a gente percebe que a resposta é muito favorável. Com 7 mil atendimentos, o custo mensal da ACD é muito alto. É muito alto, é muito alto. Gozado, é importante você falar isso, Joel, porque poucos sabem. A ACD hoje tem 12 centros no Brasil inteiro, tínhamos mais, né? Hoje temos 12 centros, tem um hospital aqui em São Paulo, temos 6 oficinas ortopédicas, diversos projetos sociais que você inclusive comentou no início do programa, né? Agora, tudo isso, Joel, custa para a ACD anualmente 230 milhões de reais. Né? Então, quando nós entramos em janeiro, no dia 4, no dia 3 ou no dia 2 de janeiro, a gente tem lá aquele compromisso de realizar no ano 230 milhões de reais para materializar todas as necessidades da instituição. Então, o Teleton, por exemplo, o Teleton ano passado ele arrecadou cerca de 32 milhões de reais, que é uma conquista grandiosa, né? Nós estamos eternamente gratos, né, por tudo isso que nós conquistamos com o Teleton. Só que ele acaba sendo quase que 10% das necessidades da ACD no ano. Então nós temos que realizar diversos teletons no ano para cumprir as necessidades orçamentárias da instituição. Eu me recordo que eu conversava com você o ano passado na campanha do Teleton e você me falava do novo planejamento estratégico da ACD, de não construir mais unidades, mas estruturar as que já tinham. Isso. Foi uma resposta para a crise também, né? Você vê, pois é, e essa posição, ela foi, na verdade, foi a primeira posição da Regina Veloso, que é a nossa atual presidente, né? Assim que ela assumiu a ACD, ela impôs essa meta para ela. Quer dizer, nós não vamos mais abrir novas unidades e o meu empenho, o nosso empenho é preservar as que tem e equipar adequadamente. E ela estava correta, né? Tanto é verdade que de lá para cá a gente tem vivido uma série de problemas e a nossa preocupação maior é não deixar com que esse problema, as dificuldades de doação, contaminem a administração de todas as unidades. Por isso que fechamos 2 unidades em São Paulo, porque a gente percebia que essas 2 unidades, sendo totalmente deficitárias, estavam transmitindo dificuldades para as demais. Então, na verdade, encerrou-se aqui o atendimento das 2 unidades, transferimos para as outras 3, remanejamos e continuamos. Que eram atendidas. Então, assim, o compromisso com a qualidade, ele está preservado em qualquer circunstância. Né? E é essa a filosofia da Regina Veloso, é a filosofia do Valdecir Galvão, que é o nosso superintendente geral, né? Ele com toda a sua experiência administrativa e na área hospitalar, ele que está impondo essas metas e nós estamos lá seguindo. Que bom. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social.
Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Ângelo, no primeiro bloco você falava das dificuldades e agora com uma campanha para arrecadação. Mas é importante esclarecer também para a população que a ACD ela tem áreas que conseguem captar recursos, né, pela excelência do seu trabalho. Isso. Na verdade, a ACD tem áreas produtivas, né? Hoje, por exemplo, só para ter uma ideia, o hospital, nosso hospital aqui em São Paulo, ele contribui significativamente para a nossa necessidade orçamentária. O hospital ele contribui com quase 50%, 46%, 47% do nosso orçamento, dos 230 milhões de reais no ano, ele contribui com 46%, 47%. Uma outra área importante também na verdade, deixa eu só explicar um pouquinho o hospital. O hospital ele é importante e ele tem essa contribuição porque nós atendemos todos os planos médicos. Todos que quiserem ou que tenham a necessidade, né, de alguma intervenção cirúrgica na área da ortopedia, ao optar pelo Hospital da ACD, que é reconhecidamente uma das de maior qualidade, né, de referência no país, ele está auxiliando a ACD também. Porque a nossa relação é assim, a cada 3 cirurgias via planos médicos, né, uma é atendida para o SUS, gratuita. Então, na verdade, essa formação de receita vem exatamente dos planos médicos, né? Então, tem o hospital, contribui com 46%, 47%, tem o SUS, que banca, na verdade, parte dos atendimentos dos pacientes, né? Cerca de 90% dos pacientes da ACD na área da reabilitação são via SUS, né? O grande problema em relação ao SUS é que a relação de pagamento, a relação de direcionamento de verba é muito defasado, né? Para você ter ideia, hoje o SUS ele corresponde a 10% do custo real de um atendimento. Uma sessão de fisioterapia, o SUS direciona cerca de R$6. Né? Então, claro que nós temos que completar essa diferença. Não tem um profissional da saúde que vai trabalhar por R$6 para uma terapia, né? É muito difícil encontrar, né? Então, nós temos que completar. Então, a defasagem é muito grande. Nas cirurgias é a mesma coisa. Uma cirurgia, por exemplo, de coluna, o SUS nos paga R$1.500, R$1.600, R$1.800. E o valor de mercado? Pelo menos 10 vezes mais, se não mais do que isso, né? Acima de R$20 mil. Né? Então, na verdade, essa relação ela é muito deformada, né? Esse é o grande problema. Mas não deixa de ser também, o SUS também tem uma contribuição, né, na formação de receita, né? E a outra parte são as doações que são altamente significativas, né? Hoje a necessidade de doação da ACD é por volta de 35%. É um número significativo. É um número significativo, né? Até pelo tamanho do orçamento. Com essa campanha, vocês pretendem aumentar? Pretendemos, não, nós precisamos aumentar, né? A nossa necessidade é muito grande. A me ocorreu te perguntar, Ângelo, o Teleton acontece todo ano em outubro. Com essa campanha que você está lançando agora, no meio do ano, é possível que possa contribuir para
prejudicar a arrecadação O do Teleton em relação às empresas, sobretudo em relação às empresas? Não, eu acredito que não, Joel, exatamente por isso. Eu acho que é importante, o Teleton é fundamental para a ACD, é aí que nós construímos praticamente 11 centros no Brasil inteiro, então ele gera um recurso fundamental, né? Graças ao SBT, graças ao Silvio Santos, né? Ele é talvez o nosso maior mantenedor da ACD é SBT, é a família Silvio Santos e assim por diante. Agora, a ACD ela não vive só em outubro, né? Como nós falamos, claro, né? O orçamento é anual, então o atendimento ele é feito, quem se utiliza do serviço da ACD, ele está lá no mês de janeiro, de fevereiro, de março, abril, até dezembro. Nós temos que ter profissionais o ano inteiro, temos que ter equipamentos, estrutura, enfim, tem que ter todo serviços lá adequados para receber esses pacientes, né? Então, assim, quer dizer, claro que contribuir com a ACD em outubro, em função do Teleton, esse ano será em novembro, né? Vai ser em novembro, nos dias 4 e 5. Ah, sim, por causa da eleição. Por causa da eleição, exatamente. Então vai ser, mais uma vez, uma sexta-feira e sábado, como sempre, né? Mas é dia 4 e 5 de novembro. Mas quem está contribuindo, a gente até convida para ser mantenedor da ACD, para que tenha uma contribuição recorrente, né? Se puder contribuir mensalmente, esse é o nosso paraíso, né? Porque os serviços acontecem diariamente. De segunda a sexta-feira nós temos lá pacientes. Aliás, inclusive, Joel, se você me permitir, eu queria convidar o seu telespectador para conhecer a ACD, ir lá visitar a ACD, né? Porque muitos, inclusive, contribuem pelo que vê num comercial, por um anúncio, pelo fato de aqui nós estávamos conversando em relação à ACD, pelo seu programa, pelo Teleton, mas não sabe o que é a ACD. Então eu gostaria de fazer realmente um convite a todos que quiserem conhecer a ACD. Nós estamos presentes em 12 unidades, né? Nós estamos em 7 estados, tem em São Paulo, tem em Rio Grande do Sul, tem em Minas Gerais, tem em Pernambuco, tem no Rio de Janeiro, tem em Santa Catarina, né? Então é só entrar em contato com a ACD e nós vamos marcar aí uma visita monitorada para que todos tenham ideia do que é que acontece lá dentro. Entrar, por exemplo, numa oficina ortopédica da ACD, você não acredita o trabalho artesanal que é feito. Cada órtese, cada prótese, ela é feita sob medida, customizada para aquele paciente. E o paciente, quando é criança, quando é infantil, ele cresce de 6 em 6 meses, a configuração, né, do seu corpo, do seu organismo é outra, então ele tem que trocar, então vai ser feito um outro material. Então esse trabalho todo é que alimenta a ACD. Muito bem, você que contribui com a ACD agora esse ano, todos os anos, né, no Teleton, pode fazê-lo agora mensalmente. Para isso é só entra no site que é www.aacd.org.br, ou então quem estiver em São Paulo é o telefone 011, né, o 5576-0777. Mas a gente aconselha que entra pelo site, que lá você tem todas as informações e vai ter um contato direto conosco. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Ângelo, nesse último bloco eu gostaria que você explicasse um pouco como vai funcionar essa campanha para doadores individuais e para empresas. Na verdade a campanha ela foi criada pela Zemais, a nossa agência parceira, né? Todo o trabalho é pro bono, e eles nos atendem maravilhosamente bem, né? Além das ideias criativas, eles fazem questão de cumprir a nossa necessidade, né? Não é aquela história de fazer campanha só para ganhar prêmio. Ganha prêmio porque a campanha é criativa, mas também está atendendo uma necessidade, né? E essa ideia foi muito interessante, nós gostamos muito, porque ela reflete o dia a dia da ACD.
Porque muitos falam assim, nossa, eu não vou lá na ACD porque eu não gosto de conviver as pessoas tristes, crianças chorando e tal. Mentira, você não vê ninguém triste lá, você não vê ninguém chorando, pelo contrário. Quem está lá de cara feia, de cara aborrecida e tal, são os adultos. Né? A gente acaba tendo lições diárias ali das crianças, porque eles geram para a gente um dinamismo e uma vontade de superação, de determinação que eu aprendo todo dia na ACD. Né? Por isso que eu faço questão de convidar as pessoas a visitarem a ACD, porque vai ver exatamente o que acontece nessa campanha. Né? Sobretudo porque é uma sinergia entre o profissional e o voluntário. Né? Exato, o voluntário é fundamental na ACD. Né? Aliás, a ACD há 66 anos que ela criou esse sentido do voluntariado, né? Quer dizer, ela que talvez quem mais tenha investido ao longo do tempo no voluntariado, né? E hoje, graças, na verdade, uma ação que contamina todos, né? Mas o voluntariado na ACD, ele é fundamental, ele nos auxilia em todas as circunstâncias, notadamente na área da captação de recursos, né? Então, lá tem voluntários ajudando profissionais, voluntários ajudando os nossos canais de captação, voluntários organizando o Teleton, enfim, todas as movimentações, a figura do voluntário está sempre presente. Né? Esse ano tem trabalho em dobro, né? Lançamos uma campanha agora para captar e logo começa o projeto Teleton. É verdade, é verdade. Nós não paramos, nós estamos desde janeiro, na verdade, nessa linha, né? Mas voltando à campanha, ela é muito interessante porque ela reflete o que as crianças podem, como é que elas podem comover as pessoas. Né? Então, muitos acham que as crianças têm problemas, né? Acha que tem problema, mas quando você convive com as crianças, você percebe que não tem problema nenhum. Né? Os problemas que a gente tem são insignificantes, né? Diante da realidade de determinadas circunstâncias. Né? Então, essa é a razão da campanha, ela é voltada para a pessoa física, né? No caso de pessoa jurídica, nós vamos levar, vocês vão ver depois a campanha, mas nós vamos ambientar esse cenário aí em empresas, exatamente para contaminar as pessoas, né? Porque assim, toda pessoa jurídica, Joel, antes é pessoa física. Né? A pessoa jurídica, quando vai decidir o que fazer com o seu investimento e tal, é pessoa física antes. Né? Quando ela vai optar por um investimento ou auxiliar uma instituição, antes ela é pessoa física para escolher a instituição. Então nós entendemos assim, existe a diferenciação pessoa física e pessoa jurídica, mas na verdade nós tratamos como se fosse uma só. Que são todas pessoas, são todos seres humanos, né? Essa que é a verdade. Você sabe que essa campanha da CD, ela tem um potencial até multiplicador, porque nós temos 33 milhões de doadores no país. E pode aumentar quase o dobro o número de pessoas. Então a CD, fazendo essa campanha, vai ajudar muito a despertar o doador, ou esse novo doador, para as boas causas do terceiro setor. Sem dúvida, sem dúvida. É o que a gente fala. Eu acho que assim, claro que a gente está aqui falando em nome da ACD e pedindo doação para a ACD, mas na verdade eu acho que a cultura da doação ela tem que ser disseminada no país. O brasileiro, infelizmente, ele não tem, até porque a gente entende muito e sabe por que as razões disso, né? Muitos doam para entidades que não mereciam, ou que pelo menos vê aí o seu dinheiro ser desperdiçado absurdamente, né? Então a cultura da doação ela foi extremamente comprometida no país. Mas existem instituições sérias, existem organizações que merecem a atenção e qualquer real, qualquer centavo que hoje é direcionado para quem de fato merece, ele é muito bem empregado. E num país, né, Joel, carente como o nosso, né? Quer dizer, você não ter esse sentido, essa cultura da doação, é um grande desperdício, é uma tristeza muito grande. Você não pode ser feliz sabendo que quase que 2/3 da população passa fome, não tem onde ficar, não tem nenhum tipo de recurso, né? Até de sobrevivência. Né? Então isso não é felicidade, meu Deus do céu. Né? Então, assim, a gente realmente observa que doar e doar para quem merece de fato, por isso que é importante acompanhar o trabalho, ir checar, ir lá, marca uma visita, vai na instituição, vê como que é feito o trabalho, qual é o tipo de serviço que está sendo prestado, e aí você vai doar com prazer, porque você sabe que você vai estar contribuindo com o ser humano. Com a instituição num primeiro momento, mas você está contribuindo com o desenvolvimento do ser humano. O despertar da solidariedade para esses novos doadores é fundamental
em instituições como a CD, que tem transparência, que mostra para onde vão os seus gastos e os seus investimentos. Né? Exatamente. Isso nós fazemos questão que também é, de uma certa forma, a missão do nosso conselho, da nossa diretoria, da nossa presidente, né? De prestação a qualquer instante, a qualquer momento e qualquer valor. Quem doa R$1 tem que ter o mesmo tipo de satisfação sobre o destino daquele real como quem doa 1 milhão. Todos são credores nessa informação, né? E esse é o nosso trabalho, nós fazemos questão de ser transparentes. O ano passado, por exemplo, acho que foi um grande exemplo de transparência, eu não comentei isso com ninguém, mas você é o nosso grande colaborador também e amigo, né? Você veja que a CD foi, um mês antes do Teleton, ela foi ao mercado dizer que ia fechar 2 unidades em São Paulo. Exatamente para que ninguém condenasse a CD. Puxa vida, pediram meu dinheiro no Teleton e logo depois fecharam 2 unidades. Foi feito o inverso. Primeiro fechou-se as 2 unidades em São Paulo, resolvemos todo o problema dos atendimentos com os pacientes e anunciamos no Teleton. Tivemos que fechar 2 unidades, porque o dinheiro ficou curto para atender todas as nossas necessidades. Né? Então, esse é, na verdade, né, o que, na verdade, disciplina a administração da CD. Isso é fundamental. A transparência da CD é uma das instituições que maior credibilidade que nós temos. Nesse finalzinho do programa, conta com o Observatório, Ângelo, para divulgarmos essa campanha até chegarmos em novembro, né, no Teleton. Novembro, isso. Espero que a expectativa de arrecadação é quanto? Esse ano nós vamos manter a mesma meta do ano passado, que 28 milhões de reais. Que é uma meta bastante ousada, diante de tudo isso que a gente está vendo, né, de dificuldade na economia, mas enfim, o histórico faz a gente acreditar que nós vamos superar isso. Mas vocês vão compensar pelo que vocês vão arrecadar nesta campanha, que já começou, né? Já começou, está já uma semana de veiculação e esperamos que realmente tenha um sucesso muito grande. Finalizando nossa entrevista, um chamado agora para o telespectador que nunca colaborou e quer colaborar com a CD. Colabore com a CD, porque, como eu falei, nós estamos todo o dinheiro, todo centavo investido na ACD, investido, não é doado a CD, ele é doado no primeiro momento, mas isso se transforma em investimento para o universo de pessoas com deficiência física. Hoje esse universo é extremamente significativo, são mais de 16 milhões de pessoas no país e, na verdade, assim, uma pessoa com deficiência física, ele acaba envolvendo pelo menos outras 3, que são seus familiares. Todos vivem em função daquele problema, daquela pessoa com deficiência física. Então é um universo de pessoas que são beneficiadas com 1 centavo, é o suficiente, R$1 é o suficiente para que a gente consiga, de uma certa forma, garantir a maior qualidade de vida para esse universo. Prazer em te ver novamente. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa e conte com o Observatório na campanha. Muito obrigado, Joel. Contamos sim. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui, mas nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no portal www.observatorioterceirsetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa. Você não acha que você está reclamando com um problema muito pequeno?